Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET, volume 3, semana 6. De que vai falar o vídeo de hoje? Basicamente a gente vai fazer as 3 questõezinhas do PET sobre diagrama de fases. Se você ainda não viu o vídeo dos conteúdos, o tio vai deixar aqui no iCard para que vocês possam assistir antes de tentar fazer os exercícios. Sei que vai ajudar muito vocês a entender melhor a matéria. Bora fazer a questão de número 1? Considere o diagrama de fases adiante, em que P representa a pressão e θ a temperatura absoluta da substância. É correto afirmar que a curva TC representa a solidificação da substância. A curva TC, que está em destaque aqui, é a que separa o estado líquido do estado de vapor. Não, né? Então não é solidificação, separação entre líquido e sólido. Então está errado aqui, tá bom? Acima da temperatura θC, o sistema é tetrafásico. O que é um sistema tetrafásico? Um sistema que tem 4 fases, né? Acima dessa temperatura só tem um estado, só tem uma fase, que é o estado de gás aqui. Tamo junto? Depois que passa para a direita, ou seja, que a temperatura fica maior que esse θC aqui, a gente só tem gás, então a gente só tem uma fase, né? C. Gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compreensão isotérmica. O que é uma compreensão? É uma diminuição do volume, ou seja, um aumento de pressão, sem variar a temperatura. Temperatura constante. Bom, quando eu passo dessa temperatura crítica aqui, eu tenho o estado gasoso. Eu posso subir a pressão do jeito que for, que eu não saio aqui do estado gasoso. O que significa subir a pressão? Significa ir para cima mesmo, porque quanto maior a pressão dentro do diagrama, mais para cima eu vou estar, tudo bem? Então não, né? Eu só consigo voltar para o estado líquido ou para o estado de vapor alterando a temperatura. Letra D. Gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compreensão isotérmica. Isso mesmo, ó. Depois dessa temperatura Tc, que a gente chama de ponto crítico, só tem gás, então eu não consigo variar alterando apenas a pressão, verticalmente aqui, que está associado à pressão. Eu preciso alterar a temperatura também. Então a letra D está correta, porque ele fala que não é possível, né? Não se pode tornar líquido por compreensão isotérmica, ou seja, alterando apenas a pressão, apenas aumentando a pressão. Portanto, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 2 aqui? 2. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que representa as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Abscissas é o eixo que está deitado aqui, né? E ordenadas, ordem do exército é quando fica todo mundo em pé, então ordenadas é o vertical. Bom, galera, então aqui no estado sólido, líquido e gasoso, o que a gente tem no estado sólido? As moléculas muito juntinhas, né? Muito apertadas uma junto da outra. No estado líquido, isso já fica um pouquinho mais separado e já com alguma agitação térmica entre eles. Já no estado gasoso, as moléculas ficam ainda mais separadas e ainda com mais agitação térmica entre elas. Então concordam comigo que aqui tem maior pressão e menor temperatura, já que estão mais perto uma da outra, maior pressão, e menos agitadas, menos temperatura? Concorda que no estado gasoso eu tenho menor pressão, já que elas estão mais separadas, e mais agitação, então maior temperatura? Então esse eixo aqui, deitado, precisa ser o da temperatura. Por quê? Porque quanto mais para frente, maior a pressão e mais tende a ficar no estado gasoso, no estado de vapor aqui. Quanto mais para cima, maior a pressão, né? Porque mais tende a ficar no estado sólido aqui. Então aqui vai ser o eixo da pressão. Então o primeiro eixo das abscissas temperatura e o segundo das ordenadas pressão, letra D de dado aqui. Fechou? Bora fazer a última questão, a questão de número 3? 3. A água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fases da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Com base no diagrama de fases, explique do ponto de vista da física como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente
rapidamente quando comparadas a uma panela comum? Bom, galera, então aqui a gente tem geralmente água no estado líquido quando a gente vai utilizar. E qual que é a diferença da panela de pressão e da panela comum? É que na panela de pressão, a pressão é maior, né? A pressão fica maior lá dentro. E na panela comum, a pressão fica um pouco menor, a pressão ambiente. Já aqui, a pressão fica um pouco maior. Tá, Nathan, e aí o que acontece com uma pressão maior? Quando eu vou aumentando a temperatura, significa caminhar para a direita aqui, aumentar a temperatura, essa curva aqui, que é a que separa o estado físico do líquido para o vapor, ou seja, a curva de ebulição, ela fica mais distante da panela de pressão. Olha só, a panela comum ela vai ferver nessa temperatura aqui. Ela vai entrar em ebulição nessa temperatura. Já a panela de pressão ela entra em ebulição só aqui, só quando ela chega na curva de ebulição, ou seja, uma temperatura maior. A panela de pressão tem uma temperatura maior que a panela comum. O que acontece? Quando a água começa a ferver, ela para de variar a temperatura, ela começa apenas a mudar de estado físico. Com o aumento da pressão, a água tem mais dificuldade em entrar no estado de vapor, então ela só ferve a uma temperatura maior, ela só consegue quebrar as ligações e entrar de fato no estado de vapor a uma temperatura maior. Então os alimentos eles ficam em contato com uma água mais quente, por isso cozinham mais rapidamente. Tamo junto? Então a resposta fica mais ou menos assim. Com o aumento da pressão gerada pela panela de pressão, a água terá uma temperatura de ebulição maior, ou seja, ferverá uma temperatura maior. Dessa forma, os alimentos ficarão em contato com uma água com maior temperatura, cozinhando-os mais rapidamente. Tamo junto, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso. Feliz Natal! Até mais! Tchau!